Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do módulo de Fonética e Fonologia do curso completo de Gramática aqui do canal. Eu sou Valdson Amorim, professor de língua portuguesa, e nesta aula vamos falar sobre encontros vocálicos. Na língua portuguesa, dependendo de como as letras se encontram nas palavras, elas podem formar três tipos de encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato, sobre os quais nós vamos falar aqui nesta aula. Olha, entender esses três tipos de encontros vocálicos é muito importante. Eu diria até imprescindível para que a gente compreenda os próximos assuntos que vamos abordar aqui. Especialmente quando a gente tratar sobre divisão silábica, cujas regras estão estreitamente vinculadas a essa questão do ditongo, tritongo e hiato. Vamos aqui para a tela ver como funcionam esses encontros vocálicos. Bem, pessoal, temos aí na tela então a temática sobre a qual vamos trabalhar nesta aula: encontros vocálicos. O que é um encontro vocálico na língua portuguesa? Olha, de acordo com a gramática normativa, encontro vocálico é o encontro de duas ou mais letras com som vocálico, quer dizer, com som de vogal, na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Vamos ver este exemplo aqui na tela. Nós temos aí uma frase, uma oração. Mãe, o papagaio sumiu. Veja que na palavra mãe temos o encontro da letra A com a letra E. Isso é um encontro vocálico. Na palavra papagaio temos o encontro do A, do I e do O. Isso também é um encontro vocálico. Depois, o encontro do I e do U na palavra sumiu. São exemplos de encontros vocálicos. Temos mais algumas palavras aqui, ó. Praia, encontro vocálico. Caiu, aí há encontro vocálico. Boa, peixe e constituição. Veja que na palavra constituição há dois encontros vocálicos. Existem três tipos de encontros vocálicos na língua portuguesa, que são ditongo, tritongo e hiato. O que é um ditongo? Um ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, na mesma sílaba. Vamos ver alguns exemplos aqui na tela. Temos aí a palavra faixa, aí há um ditongo. Depois cláusula, presença de um ditongo também. História, aí há um ditongo. Também, aí também há um ditongo. Veja que na palavra também, a letra E funciona como vogal e a letra M ela tem o som vocalizado e funciona, portanto, nessa palavra como semivogal. Essa particularidade da letra M, funcionando como semivogal, nós trabalhamos na nossa aula em que nós tratamos sobre a classificação dos fonemas. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou se quer compreendê-la com mais profundidade, acesse a nossa aula em que nós falamos sobre a classificação dos fonemas, que lá a gente fala detalhadamente e com toda objetividade sobre quais letras funcionam como semivogais e quais são os critérios que a gente utiliza para identificar uma semivogal dentro da palavra. Temos mais uma palavra aqui, a palavra faltam. Veja que na palavra faltam nós temos dois ditongos. Um formado pela letra A, que é vogal, mais a letra L, que tem som vocalizado e funciona como semivogal. Depois, outro formado com a letra A e a letra M. O A funcionando como vogal e a letra M também com som vocalizado, portanto funcionando como semivogal. Por último, temos frequência. Na palavra frequência, temos a presença de dois ditongos. Dependendo da posição que ocupam na palavra ou na sílaba, as vogais e as semivogais, os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes. Um ditongo decrescente é aquele formado por uma vogal mais uma semivogal. Você sabe que a vogal dentro da palavra ela sempre tem um som mais forte, mais alto que o som da semivogal. E a semivogal um som mais suave, mais baixo. Se na palavra você pronuncia primeiro a vogal, que tem um som forte, depois a semivogal, que tem um som mais fraco, veja que o som ele decresce, ele vem do mais alto para o mais fraco. Por isso que o ditongo, que tem essa estrutura de vogal mais semivogal, é chamado de ditongo decrescente. Na palavra céu, por exemplo, nós temos o E, que é vogal, e o U, semivogal. O som ele é decrescente. Céu, céu. Começa com E, depois U, mais suave. Por isso, esse ditongo é chamado de ditongo decrescente. Depois, Brasil. Nós temos o I, que é vogal, o L, que funciona como semivogal, ditongo decrescente. Herói, o O é vogal, o I semivogal, ditongo decrescente. Muito, o U
é vogal. O I, semivogal, som mais fraco, ditongo decrescente. E o ditongo crescente é aquele cuja estrutura é formada por semivogal mais vogal. O som da semivogal é mais baixo e o da vogal é mais alto. Veja na palavra água. Água. O U é mais fraco, o A é mais forte. A pronúncia ela vai subindo. O som é do mais fraco para o mais alto. Do mais baixo para o mais alto, perdão. Por isso é chamado de crescente, porque a pronúncia ela vai crescendo em intensidade. Depois a palavra linguiça. Veja que o U é semivogal e o I é vogal. História, semivogal mais vogal, ditongo crescente. Império, ditongo crescente. O I é semivogal e o O é vogal. Os ditongos eles podem ser classificados também como ditongos orais e ditongos nasais. Quando se dá o ditongo oral? Bom, quando a vogal que constitui o ditongo, ela é uma vogal oral. E o que seria uma vogal oral? É aquela vogal que quando você pronuncia, o ar que sai do pulmão, ele passa apenas pela boca. Temos os casos aqui, lírio. Veja que quando você pronuncia rio, o ar sai apenas pela boca. Régua, a vogal desse ditongo é a letra A. A gente pronuncia e o A sai pela boca. Mágoa, a vogal aí é a letra A. Quando você pronuncia a letra A, o A sai apenas pela boca. Depois temos pai, chapéu, herói. E ditongos nasais. O ditongo nasal acontece quando a vogal que constitui o ditongo ela é uma vogal nasal. E o que seria uma vogal nasal? É aquela que quando você pronuncia, o A passa tanto pela boca quanto pelo nariz, como o caso da palavra mansão, que está aí na tela. Repare, quando você pronuncia mansão, qual é a vogal do ditongo aí? É esse A com tio em cima. Pronuncie mansão. Veja que quando você pronuncia essa palavra, essa sílaba, o som que sai do pulmão ele passa pela boca e também pelo nariz. Vamos ver alguns casos aqui, ó. Quando, o som sai pelo nariz também. Pinguim, mão, vem, põe, falaram. Veja que na palavra falaram, o M, a letra M, que é consoante, faz papel de semivogal. Falamos dos ditongos, agora vamos falar um pouco sobre os tritongos. O que é um tritongo na língua portuguesa? É quando você tem numa mesma sílaba o encontro de uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal. Vamos ver alguns exemplos aqui de tritongo. Enxaguei, nós temos U, que é semivogal, o E, que é vogal, e o I, que é semivogal. Depois temos quaisquer, tritongo. Depois Uruguai, aí temos outro tritongo. Paraguai, tritongo. Saguão, temos outro tritongo. E a palavra iguais, temos tritongos. Se você tem dificuldade para identificar na palavra qual é a vogal e qual é a semivogal, acesse a nossa aula em que nós falamos sobre a classificação dos fonemas. Lá a gente dá uma explicação objetiva e bem simples sobre os critérios para se identificar uma semivogal dentro da palavra. Os tritongos na língua portuguesa eles podem ser também orais e nasais. Um tritongo oral é aquele que quando você pronuncia a vogal da estrutura do tritongo, ela é oral, parecida com a explicação que nós demos sobre o ditongo. Vamos ver alguns exemplos. Temos a palavra Paraguai, depois temos a palavra enxaguou. Veja que na pronúncia do O, de enxaguou, o A ele sai apenas pela boca. E por último, paguei. O ar também sai apenas pela boca. E temos os tritongos nasais. Um tritongo nasal é aquele que quando você pronuncia a vogal, a pronúncia da vogal do tritongo, ela sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Alguns exemplos aí. Saguão, veja, o A sai pelo nariz também. Enxaguem, quão. Falamos de ditongo, falamos de tritongo e agora vamos falar um pouco sobre o hiato. O que é um hiato na língua portuguesa? Acontece hiato quando nós temos duas vogais lado a lado em sílabas diferentes. Por exemplo, temos aqui as palavras país. Veja que nessa palavra nós temos duas vogais, cada uma numa sílaba distinta. Depois temos enjoar, temos o O e o A, duas vogais em sílabas diferentes. E saída.
Depois temos saúde, temos hiato. Veja que a própria palavra hiato é um hiato. E por último, a palavra oceano. Veja que o E e o A são duas vogais que estão em sílabas diferentes. Aqui eu queria fazer uma pequena observação. Quando nós falamos numa aula anterior sobre vogal, consoante e semivogal, nós dissemos o seguinte. Primeiro, que uma vogal ela funciona como núcleo da sílaba na língua portuguesa. Dissemos também que toda sílaba tem que ter uma vogal e nunca pode ter mais de uma vogal. É por isso que o hiato na língua portuguesa, como ele é constituído por duas vogais, ele tem obrigatoriamente que ser uma estrutura separada. Por quê? Porque cada sílaba na língua portuguesa tem obrigatoriamente que ter uma vogal e nunca pode ter mais de uma vogal. É por isso que o hiato, como ele é formado por duas vogais lado a lado, elas têm que ser separadas em sílabas diferentes. O mesmo ocorre com o ditongo e o tritongo. Nós dissemos o seguinte também, que na língua portuguesa não é possível uma semivogal formar sílaba nem sozinha, nem ela com uma consoante. Quer dizer, uma consoante mais uma semivogal formar uma sílaba. Isso é impossível na língua portuguesa. Para que a semivogal exista, ela tem obrigatoriamente que estar do lado de uma vogal. E é por isso que a estrutura do ditongo e do tritongo são estruturas, digamos, invioláveis. Porque se você viola o ditongo, você vai separar a vogal da semivogal. Isso acarreta a inexistência, quer dizer, a desaparição do som semivocálico, porque o som semivocálico só existe na medida em que ele está do lado de um som vocálico. Existem na língua portuguesa também algumas palavras que alguns gramáticos, ao separar a sílaba delas, eles não chegaram a um consenso sobre se elas são ditongos ou hiatos. Essas palavras são, veja, a palavra glória, há gramáticos que dizem que nela existe a presença de um ditongo, porque ela teria duas sílabas, gloria. E alguns gramáticos dizem que ela teria três sílabas e que, portanto, existiria a presença de um hiato, gloria. É muito recorrente a presença dessas palavras em provas, porque as provas elas colocam questões para testar a capacidade do aluno de responder e de entender essas questões. Então, se em alguma ocasião, numa prova, aparecer uma pergunta questionando se na palavra glória existe a presença de um ditongo, você vai dizer que sim. Se a questão perguntar se há presença de um hiato na palavra glória, você diz que sim também. Por quê? Porque essa palavra admite tanto essa primeira separação silábica quanto essa segunda. Igualmente, a palavra glória existem outras, por exemplo, carie, pode ser carie, ditongo, ou carie, hiato. Mágoa, pode ser mágoa ou mágoa. Depois, tenue, ou tenue, separada a sílaba, ela forma um hiato aí. Para concluir essa aula, vamos a uma questão. Nós temos duas questões aqui para a gente praticar esse conteúdo que a gente acaba de ver aqui. A questão número 1 diz o seguinte: indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta na mesma ordem o seguinte: ditongo, hiato, tritongo, hiato. Vamos analisar as questões. A letra A diz quadro, nós temos aí a presença de um ditongo, o U e o A na mesma sílaba. Depois, saída, nós temos um hiato. Depois, Paraguai, temos um tritongo, o A e tritongo. Até agora, essa questão seria a correta. Depois temos a palavra pai. A palavra pai não é hiato. Pai é um ditongo, ela é um monossílabo, ela é uma palavra monossílaba. O A e o I, eles ficam na mesma sílaba, então não é a letra A. Vamos analisar a letra B. Temos aí a palavra aquilo. Olha, a palavra aquilo é uma palavra que merece uma observação, merece uma análise interessante. Veja que nós temos na palavra aquilo o U e o I que pertencem à mesma sílaba. Mas veja uma coisa, esse U e esse I, eles não formam ditongo, mesmo estando na mesma sílaba. Porque o U dessa palavra, ele não funciona como semivogal. Aliás, o U aí, ele não tem som nem vocálico, nem semivocálico. O U da palavra aquilo, ele não tem sonoridade alguma. Portanto, se ele não é semivogal, não pode existir um ditongo nessa palavra. Então, vamos descartar a letra B. Depois, a letra C, fugiu. Temos um ditongo.
Uruguar, temos um hiato aí. Paraguai, temos um tritongo, que é uai. Depois, entoar, temos um hiato. A questão correta é a letra C. Temos um ditongo, um hiato, um tritongo e outro hiato. A letra correta seria, então, a letra C. Vamos só analisar a letra D. Leal é tritongo? É ditongo? Não, a palavra leal não é ditongo, ela é um hiato, portanto não poderia ser a letra D. Segunda questão, última questão. Assinale a alternativa em que há somente palavras com ditongos crescentes. Recorde que o ditongo crescente é aquele que começa com semivogal, depois vogal. Aquele ditongo cuja pronúncia é crescente, vai do mais fraco para o mais forte. Vamos ver. Joelho. Joelho. A palavra joelho não é nem ditongo, ela é um hiato, porque são duas vogais em sílabas diferentes. Letra B. Linguiça. Linguiça. Bom, temos uma semivogal, depois uma vogal. Ok. Água. Temos o semivogal, o A vogal. Tá indo bem. Por último, pátria. Temos semivogal I e depois a vogal A. Então a letra correta deve ser a letra B. Exatamente, a letra B. Vamos analisar rapidamente a letra C. Temos a palavra quase, ditongo crescente, ok? Papéis, ditongo decrescente. Nós temos primeiro o E, depois o E que é vogal, depois o I que é semivogal. Papéis é decrescente, não poderia ser. Depois a letra D. Temos a palavra aí leal, leal. Leal são duas vogais. É um hiato. Sílabas diferentes, hiato. Não poderia ser ditongo. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Todas as palavras dessa alternativa são ditongos crescentes. Muito bem. Sobre encontros vocálicos, essas são as principais informações. É bom lembrar que esta aula vai ficar disponível aqui no canal para que você assista quantas vezes você quiser. Bateu uma dúvida sobre ditongo, tritongo e hiato? Corra aqui no canal, acesse as nossas aulas e assista novamente. Tire as suas dúvidas. E se você tem amigos em suas redes sociais que também se interessam pelos temas da língua portuguesa, compartilhe essa aula com eles. Aproveite também e se inscreva no nosso canal para que a gente continue colocando aqui material gratuito e de qualidade sobre a gramática da língua portuguesa. Muito obrigado por sua atenção, forte abraço e até a próxima aula.